1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, ainda trabalhando no tema duas fontes na vida dos crentes em o Evangelho de nosso Rei Jesus. Que existem muitos crentes em outros e em outras entidades, em outros seres naturais e sobrenaturais, visíveis e invisíveis, que nada tem a ver com o Evangelho de Nossa Excelência, de Nossa Majestade o Rei Jesus. Todo aquele que crê em algo, em alguma coisa, é crente. É crente em um Senhor Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vejamos o que diz a palavra do Senhor Deus relacionada a estas duas fontes. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Todos os crentes que estão em Cristo Jesus, todos os crentes que estão buscando em Jesus a salvação, não pode jamais aceitar também beber na fonte dos demônios. Existem demônios, espírito de demônios. Existem encantes e encantados, ainda os seres desencarnados, seres ao lado das trevas, os Exus, as bombagiras, os demônios, espíritos de demônios. E essas entidades estão misturadas em meio a muitas religiões, e religiões que nós falamos aqui, que nós tratamos aqui, são os evangélicos, que estão cocheando entre dois fundamentos, entre duas fontes, e querem beber da fonte de Deus e da fonte dos demônios. E a palavra de Deus assevera categoricamente no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, que ou irritaremos ao Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas edificam. Então nós, crentes em Cristo Jesus, devemos adotar um comportamento ético de nos reportarmos e nos apegarmos e invocarmos a Deus em o nome do nosso Rei Jesus. Pois nós não podemos estar bebendo na fonte, na palavra, na doutrina do nosso Rei Jesus, e na fonte dos ídolos, nas fontes das fábulas, das criações dos homens, daquilo que o homem faz e acha que tem o poder para fazer, quando na verdade somente o sangue de Jesus Cristo é que nos santifica. Quando é tácito, quando está esclarecido, está mais que declarado que somente o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado.
Somente o sangue de nosso Rei Jesus é quem pode nos santificar. Nada. O homem não pode santificar o outro homem, pois somos todos pecadores, desde a menor autoridade até a mais alta autoridade eclesiástica, até a mais alta autoridade religiosa. Não tem poder para santificar ninguém, nem a si mesmo. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos revelando, nos mostrando que estes sinais estão se cumprindo, segundo a sua santa e bendita palavra, que diz que os enganos seria tão medonho, de tamanha altura, de tamanha intensidade, que se fosse possível até os escolhidos seriam enganados. Mas por causa dos escolhidos, o tempo do fim foi abreviado, foi encurtado o tempo, por causa dos escolhidos. Aleluias. Para que os escolhidos também, se fosse possível, diz a palavra de Deus, que eles seriam enganados. Tamanha astúcia, tamanha operação do engano, do erro, da mentira, que se Deus permitisse, até os escolhidos seriam ludibriados. A palavra de Deus, ela nos afirma que temos dois caminhos, são duas fontes, a fonte da luz e a fonte das trevas, o caminho largo e o caminho estreito. E o Senhor revela que sinais apresentamos, assim como uma pessoa, quando está dodói, apresenta logo os seus sintomas. E o médico, ele determina o procedimento de exames. E os exames irão detectar que tipo de enfermidade jaz naquele corpo, que tipo de vírus e bactéria, de germe, de vermes ou parasita, de praga ou de peste que há naquela vida. Assim, os sinais no homem, na mulher, revela qual caminho que aquela pessoa está seguindo, de maneira que as pessoas querem estar bebendo no cálice dos demônios e dizem que estão bebendo no cálice de Jesus Cristo, e se dizem representantes, embaixadores do Evangelho de Jesus Cristo, quando nem no mínimo chegam perto, por causa das suas insolências, por causa dos seus atrevimentos, das suas arrogâncias. E a palavra de Deus afirma: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meus irmãos, na verdade, nós não podemos vivenciar um evangelho pregado, um evangelho vivido, segundo o proveito próprio daquele que ministra. Ninguém deve buscar proveito próprio. Antes, porém, devemos buscar o proveito da salvação de almas, das nossas almas e das almas que nos ouvem. A palavra de Deus, ela nos traz a um patamar de transparência. Não quer que fiquemos duvidosos, embriagados, convencidos de
somos alguma coisa, convencidos que somos importantes, quando a palavra de Deus ministra de que quando nós tivermos feito tudo quanto nos manda Deus, tudo quanto nos manda o Rei Jesus, quando nós cumprirmos tudo, ainda nos consideremos servos e servas inúteis. A palavra de Deus em cada um de nós deve tão somente buscar nos livrar da peçonha maligna do achismo, da peçonha maligna do lógico, do teológico, acreditando que a sabedoria intelectual de quem quer que seja tem proveito nesse mistério de salvação. Não tem, não. Olha o que diz a palavra de Deus sobre essas duas fontes no livro do nosso irmão Tiago, no capítulo 3, o versículo 11. Porventura brota de alguma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água amargas? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salobra jorrar água doce. Ou a fonte é salobra, ou a fonte é doce. Na verdade, a palavra aqui, fonte, e quando nós tratamos de crentes, duas fontes, dois caminhos, largo e estreito, é a mesma palavra. O joio e o trigo, o bode e as ovelhas, é a mesma coisa que a fonte doce e a fonte salobra. É a mesma coisa que beber no cálice de Deus e querer beber no cálice do diabo. Quem está se alimentando das mentiras, dos enganos do diabo, não pode estar se alimentando da verdade divina. Todo aquele e toda aquela que dirige uma religião neste país em o nome de Jesus Cristo, que está usando dízimos e ofertas em o seu próprio proveito, esse está na fonte salobra. Este está bebendo do cálice do engano, da mentira. Está arrecadando, está acumulando tesouro para si na terra. É um iníquo, é um praticante da iniquidade, palavra na qual serão repreendidos no grande dia do juízo, quando estiverem questionando ao Rei Jesus, quando estiverem reivindicando, dizendo: Mestre, não curamos em vosso nome, não profetizávamos em vosso nome, não falávamos línguas estranhas em vosso nome, não fizemos maravilhas em vosso nome, e não estava vós em nosso meio, e quando nós clamava, vossa excelência não nos respondia. E o Senhor Jesus está falando-nos que irá dizer a todos nós que estamos optando em beber na fonte da riqueza ilícita, da riqueza oriundas de dízimos e ofertas,
de buscar-se o proveito próprio, de estar numa condição confortável, acomodada quando os irmãos estão passando necessidade. Iníquo é todo aquele que pratica desobediência. Iniquidade é não obedecer às ordens divinas. Porquanto o Senhor Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão mina e rouba. Antes ajuntai, porém, o vosso tesouro nos altos céus, onde a traça não corrói, o ferrugem não corrói, onde o ladrão não mina, não rouba. Então, irmãos, ou estamos em Cristo Jesus, ou não estamos. A palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17, ele nos convida a bebermos dessa fonte, que não é a fonte das trevas, que não é a fonte da mentira, que não é a fonte do engano, que não é a fonte que busca o proveito próprio. E o Senhor está revelando a João e mandando João escrever e mandando João passar para os seus discípulos. E discípulo está escrito nas Sagradas Escrituras, e nós nos alimentamos nesta noite no versículo 17 do capítulo 22, que é uma fonte que não é a outra fonte, mas e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, e não da água da morte. Apocalipse, no capítulo 21, fala desta fonte a qual devemos perseguir, persistir em estarmos bebendo dela. Apocalipse 21, 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Não estamos pregando denominações, não estamos pregando doutrinas de denominação nenhuma. Se bem que vez por outra a palavra vem aqui, né? E nós estamos pregando na doutrina de uma ou aquela outra denominação. Mas todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele está em todos os momentos que a Bíblia chama os santos, que a Bíblia adjetiva fiéis, como também aos infiéis. Não podeis beber o cálice de Deus e o cálice do diabo. As Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, e hoje em especial no Evangelho de Jesus Cristo, todos os seus apóstolos, todos os seus discípulos traçaram um diálogo, traçaram ou construíram uma comunicação baseado nestes dois fundamentos, nessas duas fontes: a fonte da luz e a fonte das trevas, a fonte do bem e a fonte do mal, a fonte doce e a fonte salobra, o joio e o trigo, os bodes e as ovelhas, os santos e os iníquos,
os imundos, os sujos, os santos e os abomináveis. Tudo são fontes. Deus e o diabo. Deus é fonte de luz e vida eterna, felicidade eterna, vitória eterna. O diabo é fonte de trevas, mentiras, enganos, corrupções, ambições. Assim é que nenhum homem que se declina para Deus e, ao mesmo tempo, se declina para os anseios da carne, pode estar bebendo o cálice de Deus e o cálice do diabo. Até porque também Deus não aceita esta condição e nem o diabo aceita. O diabo não quer que nenhum dos seus seguidores procure beber na fonte Deus, o Todo-Poderoso, Deus, o Salvador do mundo, Jesus, Deus, o Espírito Santo. O diabo não quer que bebamos nesta fonte. Assim como Deus não quer que bebamos na fonte do diabo. Então, não tem como haver, em hipótese alguma, o que está se falando hoje, o Estado laico. O camarada hoje está falando que tem Deus no coração, mas quando tem uma passeata gay, está lá ele lá vestido de gay também, de travesti, com a bandeira dos gays, com as roupas dos gays, e dizendo também quando é em momentos gospel. Essa palavra gospel é uma palavra que veio para generalizar os religiosos. Mas entre os religiosos tem aqueles que estão na porta larga, que também é a fonte, duas fontes, a porta larga e a porta estreita, duas fontes, caminho espaçoso e o caminho estreito, duas fontes. De maneira que quem segue a Jesus jamais opta para abraçar o caminho largo. Assim sendo, o homem nasce já de uma grande luta, porque quando nós somos ejaculados, nós, segundo a ciência, diz que somos 5 milhões de espermatozoides. Ou seja, nascemos em uma condição de disputar o óvulo, numa condição que somos 5 milhões. E um alcança o óvulo. 4.999.000 perdem a vida. Quando em 5 milhões, 5 consegue atingir cada um o óvulo ao mesmo tempo, então diz que a mãe teve 5 filhos, uma barriga de 5 gêmeos. Então, pentagêmeos. Então, vejamos. Aí, já viemos para o planeta Terra, saído de uma grande luta, de uma grande disputa. E quando nós somos registrados como ser vivo no planeta Terra, e recebemos uma identidade, quer sejamos crentes, ou que sejamos ateus, nós temos lutas, independentemente de crer ou não crer. Quem crê em Deus terá lutas, e quem não crê em Deus também terão suas lutas, suas provas. Vê que ele já vem lutando muito antes de conscientizar ser para crer ou não crer. Então, quando nós nascemos, já viemos de uma disputa entre 4.999.000 e nós nascemos. Então, já somos vitoriosos os que nascem, porque vieram de uma disputa entre 4.999.000 para você estar vivo, para eu estar vivo. Essas duas fontes operando hoje assustadoramente. A fonte da luz
e a fonte das trevas. Na fonte da luz você não bebe mentiras. Na fonte da luz você não bebe enganos. A fonte da luz você não bebe assalto, tráfico, não, adultério, lascívias. A boca da fonte da luz não produz trevas, nem a boca das trevas produz luz. De maneira, meus irmãos, que há duas fontes do cosmos: Deus e o diabo. Se você não está servindo a Deus com o evangelho que você prega, com certeza você está servindo o diabo. Se o evangelho que você está pregando, se o evangelho que você está buscando viver está apostatado, está na contramão da determinação santa, das ordens divinas, do compêndio de leis divinas, então você serve ao diabo com seu evangelho enganoso, que não serve para nada, a não ser para deixar as almas embriagadas no engano, na mentira, e no grande dia do juízo ouvir: apartai-vos de mim, malditos, vós que pratiqueis a iniquidade. A fonte da equidade e a fonte da iniquidade. Quantas vezes as pessoas estão falando que tem Deus no coração e está mentindo, está enganando, exatamente com o objetivo de enganar, ludibriar, vilipendiar, te levar a cair no engano, a fim de que a pessoa que está lhe mentindo, usando o nome do Senhor Jesus, usando o evangelho, para lhe fazer cair no laço do furto, do roubo, do engano. Então muita gente está nessa condição. Se a luz que há em ti são trevas, porque você me pergunta: como é que pode, irmão Domingos? A luz que há em ti são trevas? Como pode a luz ser trevas? É exatamente nesse sentido, amado. É nesse sentido, minha amada, que a palavra de Deus diz: portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes, tenebrosas serão tais trevas. Muita gente diz: eu tenho Deus, eu sirvo Deus, mas é preciso você não selar rapidamente quando alguém diz assim: Deus te acompanhe, e você não conhece aquela pessoa. Se você ouvir uma canção do punho de Jair Rodrigues, muito cantada por Roberta Miranda, onde fala Majestade Sabiá, lá você vai encontrar, vem tão rapidamente que você nem se dá conta, né? Que a pessoa está indo agora para o lugar todinho dela. Lá na mata onde Oxóssi é o Deus. Então tem muitas pessoas que têm Oxóssi como Deus. Tem muitas pessoas que têm o próprio diabo como seu Deus. Eu já vi, já ouvi, já trabalhei com muitas pessoas. Alguns colegas que me diziam: ô Sargento Domingos, nós vamos agora para a missão, você vai com seu Deus, Jesus, e lá ele vai com Deus dele, o diabo. E saía do alojamento, saía do refeitório, saía do quartel, dizendo assim, chamando com ele o diabo. Dizia: esse homem aí, esse sargento aí vai com Jesus, mas lá ele quer que o diabo e todos os demônios lá dos infernos acompanhem ele, porque o Deus dele é o diabo. Então quando alguém falar para você que Deus te acompanhe,
é de suma importância, antes de você selar o amém, você, dentro do seu coração, falar: se for o Senhor Jeová Deus, Criador de todas as existências, mantenedor, regedor, se for o Senhor Jeová Deus, Pai de Jesus, amém. Mas se for o Deus Oxóssi, se for o Deus Sapo, o Deus Cobra, o Deus Buda, então que essa bênção de Buda, de Oxóssi, fica com aquelas pessoas que crê que Oxóssi é Deus. Então, muitas pessoas se dizem ser vasos de luz, mas existem vasos de luz, como aqui está testificado, que a luz que ali são grandes trevas. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que o diabo, muitas das vezes, pode se apresentar a você como anjo de luz. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Fundamenta isso, meus amados. É Jesus que está dizendo. Olha aqui, nós estamos vendo aqui juntos, novamente, dois pontos distintos que nós atribuímos fonte de vida eterna, fonte de luz, fonte da verdade, da lealdade, da sinceridade, da misericórdia, da graça, da luz, do amor, do perdão, fonte de salvação. De maneira que se os teus olhos forem bons no crivo de Deus, esses olhos bons, adjetivados por sua excelência, Jeová Deus de todos os espíritos, Pai de todos os homens, é o Senhor de todas as almas. Se Jeová Deus dos altos céus classifica os teus olhos, os meus olhos, vossos olhos, como bons olhos, então vamos dar glórias a Deus, vamos nos alegrar, porque todo o nosso corpo terá luz. Você pode observar, tem pessoas que não lhe conhecem, e no primeiro momento que alguém lhe apresenta, as pessoas começam a deduzir que aquela pessoa é uma pessoa falsa, que pelas roupas que aquela pessoa veste, isso aí pode ser um ladrão, mentiroso. Quer dizer, eu saí candidato a vereador, e muitas pessoas disseram para mim que eu era também ladrão, e que eu queria um mandato para roubar, porque também eu era corrupto. Bom, então quando uma pessoa se volta para outra pessoa, da qual não é detentor do conhecimento da índole daquela pessoa, e começa a adjetivar aquela pessoa de corrupto, de ladrão, de mais um, na verdade é porque os olhos daquela pessoa só podem enxergar isso, porque é isso que todos os dias, todas as vezes que visita o espelho, é isso que vê: um ladrão, um mentiroso, um corrupto. Então tem muitas pessoas que atribuem aos seus semelhantes adjetivos injustos, porque nem todo mundo é corrupto, nem todo mundo é ladrão. Você não vai achar os montes, certo? Você vai ver que em Sodoma e Gomorra só tinha Ló.
Você vai ver que quando Deus destruiu o primeiro mundo com o dilúvio, só tinha Noé. Você vai ver quando teve lá o problema entre os profetas de Baal, de Acera, e os profetas do Senhor Jeová Deus, só tinha Elias, por Deus. Olha, cadê o mundo inteiro? Você vê que o rei Nabucodonosor só mandou jogar na fornalha o Sedraque, Mesaque e Abednego. E cadê os outros? Aí, e a multidão de judeus, a multidão dos hebreus e a multidão dos crentes ali só não se ajoelharam perante a estátua de ouro que o rei mandou fazer, Sedraque, Mesaque e Abednego. Só esses três foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas o anjo do Senhor não veio para a multidão, não veio para um outro senão Sedraque, Mesaque e Abednego passeavam dentro da fornalha de fogo, alabaiás, com o anjo do Senhor. Com o anjo do Senhor. Tem muita gente que prega torcidamente, dizendo que o anjo que estava ali na fornalha era Jesus. Meus irmãos, você medita assim: o Senhor Jeová Deus tem nos céus exército de anjos, cujos anjos têm os querubins, serafins, tem tanto anjo, tanto nomes de anjo, tantas autoridades, o anjo Miguel, Gabriel, tantos comandantes de tropas celestiais, dos exércitos que habitam as alturas e rege o universo e comanda o universo. E alguém disse que teria que ser exatamente Jesus, então quer dizer, não tinha anjo para ir ali, né? Diz que o anjo que foi tirar Ló de Sodoma e Gomorra foi Jesus. Então, esses anjos que estão lá no céu, esses exércitos, têm que receber carta de dispensa. Eu tenho anjos poderosos para cumprir minhas missões, para cumprir meus desígnios, e eu mando meu próprio filho. Mas, irmão, não pode atropelar assim não, não pode misturar assim não. Jesus veio ao ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, cumprir uma missão que só ele, Jesus, era capaz de cumprir. Nem anjos algum seria capaz. Só Jesus, o unigênito, o Cordeiro do Deus vivo, o Rei dos Reis, o enviado, Manuel, Emanuel, Deus conosco, que poderia vir. Você vê que o anjo veio a Cornélio dizer a Cornélio que mandasse chamar Pedro. Pelo amor de Deus. Então tem coisas que não é Jesus que faz. Tem coisas, missões que não é Jesus. São anjos a serviço do Senhor Jesus. Olha como diz o profeta, o salmista Davi, assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Anjo do Senhor não é Jesus, são anjos do Senhor. Mas o Senhor Jesus habita nos corações. O Senhor Jeová Deus habita nos corações. Não sou eu que digo, é Ele que diz. Pois o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens, mas o Senhor habita no coração humilde, quebrantado, hablar. Então, amados, muitas pessoas dizem que tem Deus, mas os seus lábios, quando se abrem, é para mentir. Que fonte é essa que alimenta esta pessoa? De qual fonte é esta pessoa que mente, que engana? Vamos tomar, por exemplo, um prefeito que recebe através do voto o poder de administrar
a vida de uma sociedade, de um município. E ele, ao invés de administrar para o bem da população, ele administra para o mal desta população. Aí é que vem esta fonte na qual esse administrador, esse executor, esse executivo, ou seja, esse legislativo, vereador e deputados estaduais ou federal, todos eles recebem autoridade através de um processo eletivo, através de eleições. Vamos ver isso aí, se quem viver, se Deus permanecer que estejamos vivos, nós vamos estar lá votando naqueles candidatos que nós vamos querer votar, não porque seja melhor, temos que exercer nosso dever que nos impõe o Estado. Apesar de dizer que vivemos em um Estado democrático de direito, mas não, nós vivemos em um Estado capitalista da obrigação para alimentar as mordomias, para alimentar as luxúrias, para se fazer realizar os desejos daqueles que, raríssimas exceções, daqueles que estão envolvidos no processo com o conjunto de todos os outros que, em detrimento à busca de um cargo de confiança, estão lá deliberando, declinando para aquela fonte que ele deu, aquele cargo, aquela autoridade. E nisto é que está o enquadramento neste capítulo 6 de São Mateus, versículo 22, 23 e 24. Dentro do tema as duas fontes. Então, o gestor, o administrador da coisa pública, o executivo, o legislativo e o judiciário, se eles não estiverem produzindo ações que tenham a aprovação do Supremo Tribunal Divino, então essa fonte está sendo alimentada pelas trevas. Esta fonte são trevas. A fonte que leva os olhos do gestor, do administrador, do legislador, do executivo, que é o gestor, que é o administrativo, do legislativo, que são vereadores e deputados, senadores, no judiciário, que são ministros, juízes e juízas, promotores e promotoras, advogados e advogadas. O advogado, ele tem a lei para aplicar a lei, mas ele aplica a lei segundo os seus escusos interesses, de maneira que o advogado, juntamente com toda a equipe, advogado, promotor e juiz, há um entendimento de que eles, pela interpretação que leva ao juiz, eles podem transformar a vítima em réu e o réu em vítima. Eles podem tirar o direito de quem tem direito, eles podem transformar o justo em injusto e o injusto no justo e dar direito ao injusto. Ele pode fazer feder o verdadeiro, transformando o verdadeiro em mentiroso e o mentiroso em verdadeiro. Então, quando assim estas autoridades, pode ser, como nós estamos aqui direcionando as autoridades do eclesiástico, as autoridades religiosas, os evangélicos, isso aqui é para nós evangélicos.
se estende para todos os segmentos de uma sociedade. Como o sol que nasce e resplandece para todos. Esta palavra está sendo direcionada a nós, evangélicos. Mas esta palavra é luz, então ela resplandece como o sol e alcança a todos. De maneira que todos nós, todas as autoridades, civis, militares, eclesiásticas, religiosas, nossas forças armadas, nossos policiais civis e militares, corpos de bombeiros, policiais federal, todos nós, todos os diretores, todos que têm função, têm cargos, têm responsabilidade sobre outra, são alcançados. De maneira que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Então nossas ações serão trevas. Então nós, sendo trevas, nunca poderemos fazer o bem ao nosso semelhante. E aqui para fechar, não poder servir a Deus e a riqueza. Então você fica observando esses pregadores da riqueza. Fica com Deus. Fui.